O espiritual só pode ser percebido no estado de espírito. A gente precisa ter estado de espírito para entender a vida espiritual. Como nós temos um estado de matéria para entender a vida material. Ou a gente mergulha nesse campo, ou não vamos entender nada dele. E ele nos pertence. Todo dia a gente tem uma experiência belíssima, através do repouso físico e o nosso recreio espiritual. A qualidade dos fluidos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Quer dizer, nós temos que ter atividade, temos que ter cuidado com o que nós pensamos. Porque um pensamento mau hoje, dado a uma incompatibilidade com alguém, pode levar um dia todo sendo trabalhado, está entendendo? Atrapalhando toda uma vida, todo um dia. E adentrar-se na noite e a gente ter um insônia. Mas se a gente já tiver essa prática de cuidar bem do pensamento, vai acontecendo os problemas, a gente vai logo sanando, melhorando, qualificando, para não haver essa demora, né? No nosso pensamento. Sendo esses fluidos do veículo do pensamento, não é? Como diz Kardec, na hora que eu penso, eu transfiro um fluido meu para alguém. Eu estou me dirigindo a alguém, estou aplicando um passo. Estou transferindo para essa pessoa o que há de melhor em mim, não é? A gente sabe que mesmo não falando, a primeira estrutura que nós temos é do pensamento. Sem que o pensamento esteja organizado, a gente não vai conseguir falar. Se falar, a gente vai falar sem objetividade, sem planejamento. Então, primeiro nós nos organizamos em pensamento, não é? Modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados de qualidades boas ou mais dos pensamentos. Eles estão impregnados aí, depende da ação que a pessoa vai ter. Uma pessoa que vai assaltar um banco, o pensamento dessa equipe, imagina o que é que eles pensam, né? Diferente de uma pessoa que está organizando uma ONG para atender as baleias que estão encalhadas em algum lugar. Diferente, né? Então, cada um maneja, trabalha com tudo que lhe é próprio. O fluido sempre há companheiros para isso, né? Os fluidos não possuem qualidade suficiente. É engraçado, ele vai adquirindo naquilo que você está pensando. Mas as que adquirem no meio onde se elaboram, não é? Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como ar pelas exalações e a água pelos sais. Você olha numa fonte d'água, a água é cristalina, é doce, é gostosa, mas vai dela mais na frente, misturada no rio, quando ela recebe aquelas barreiras, aquelas erosões, aquelas coisas, a água fica turva, se cai chuva, então até chegar no rio, coitado, ela chega muito contaminada. Aí o mar o que é que faz? Limpa ela. Olha só, processa a limpeza. Além da profundidade da água, que passa pelas camadas rochosas e faz a limpeza, transformando isso em rios, né? Melhorando a qualidade das fontes, voltando ao rio, como também no mar, pela evaporação, transformando em nuvens, descendo água doce, para novamente aguar a terra e as plantinhas agradecer e os bons frutos chegarem à nossa mesa para nos alimentar. Veja o trabalho gigante que a natureza faz, né? São Paulo que diga isso agora, que está sofrendo, né? Muito bem. Sob o ponto de vista moral, olha aí, traz o cunho do sentimento do ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, mas também de amor, de bondade, de benevolência, de caridade e doçura. Quer dizer, nós aqui temos que nos conhecer bastante o que nós pretendemos realizar. Sob o aspecto físico, não é? Então são excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes,
dulcificantes, narcótico e tóxico. Entendeu? Isso você vê na Gênesis, capítulo 14, viu? Estudando isso, tá? O perispírito é uma condensação em torno do foco inteligente. Quer dizer, nós somos espíritos, quando Deus nos fez, a partir do princípio inteligente, da unidade do princípio inteligente, Ele nos deu um corpo, chamado corpo espiritual, para Paulo e para Kardec, perispírito. Que é por ele que nós identificamos outros espíritos que são identificados. Porque como espírito ninguém nos vê. Somos uma luz, somos uma centelha. Como espírito ninguém vê ninguém como espírito. Ninguém vê ninguém. Mas quando temos o corpo espiritual, tendo o corpo espiritual, aí a gente passa a identificar um ou outro, a sua natureza, a sua evolução, etc. O perispírito, corpo espiritual, corpo astral ou soma, é um envoltório que reveste o espírito, estando ele encarnado ou não. Quer dizer, é aí que essa qualidade que é muito importante, que nós sempre temos o nosso corpo espiritual. E é muito importante a gente entender que esse trabalho que nós realizamos, se de bom, ele vai beneficiar o corpo espiritual, se de mal, ele vai prejudicar o corpo espiritual. Mas como o corpo espiritual é um corpo muito sensível, ele é plastificado ou condensado no princípio espiritual, desde a concepção até a formação do nosso ser, que começamos pelo nosso choro. Aí uma acoplagem do princípio inteligente, que é o corpo espiritual, e o princípio vital, que vai fazer o nosso corpo. Então, para o espírito se comunicar, tem que haver um corpo animalizado. E esse corpo animalizado dá a possibilidade do espírito fazer com que ele seja um corpo inteligente, para atender às suas necessidades em contato com as coisas materiais. Entende? Então eu estou aqui sentado, mas se eu der um cochilo, eu não estou mais aqui. Já estou fora. Porque meu espírito acompanha o pensamento. A minha interação é com o pensamento. Mas eu olhando, eu que estou aqui na frente de pé, olhando, estou vendo a pessoa. Mas eu sei que ela não está aqui. Por experiência própria, eu vou andando devagarzinho, falando. E aqui eu pergunto, entendeu, meu amigo? O que é que vai acontecer com ele? Está vendo? Esse choque anímico é a volta do espírito ao corpo. Você tem dúvida do que eu estou dizendo? Pois é. Entendeu? Tem dúvida do que eu estou dizendo? Tem dúvida? Hein? Tem dúvida do que eu estou dizendo? Não é verdade. Não é verdade? Então é isso aí que faz a interação. Nosso espírito e o corpo. Por que ele volta rapidamente? Porque existe um duplo etéreo, que ele está colado com o corpo, com toda a organização física, não deixando que o espírito fique ausente. Não deixando que o espírito fique ausente. No momento que uma sensibilidade chame ele a atenção. O olhar, o toque, que eu dei um exemplo, o toque. Entendeu? O cara vai dirigindo. Aí ele vai perdendo a visão quando vê o acidente. Mas se ele estiver naquele meio termo, quando o acidente aparecer, mesmo no momento da batida, vai acontecer, mas ele desperta já é tarde. Ou colisão. Mas ele não está fora do espírito. Ele está sempre no espírito. O espírito não está fora do corpo, está sempre no corpo, na hora de qualquer necessidade. Pode não dar tempo de ter uma solução, mas ele está presente. Ele possui todos os equipamentos de recurso automático que governa os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Entendeu? O espírito governa o corpo, não é o corpo que governa o espírito, mas o corpo pode governar o espírito. Por quê?
Porque o corpo aprendeu pelo hábito, entendeu? Toda doença de princípio é uma doença espiritual que nasce das formas, dos hábitos das pessoas. Então eu criei um hábito, isso aqui eu gosto de uma cerveja, então a minha cerveja. É um hábito que eu criei. Aprendi com quem? Com alguém. Quando eu nasci eu não aprendi a beber, não vinha bebendo. Mas vim com uma tendência. Está vendo? Eu vim com uma tendência. Não é de graça, eu vim com a tendência. Mas alguém disse assim, ó, um copinho aqui em brilho. Aí eu tomei, gostoso, pá. Vou tomar um, tomar duas, tomar três, vou tomar muito na minha vida. Não é verdade? Então, esse hábito meu, lá na frente eu aprendo a doutrina espírita. Pai, não beba. Aí eu vou dizer, meu Deus. Aí eu agora me divido o meu pensamento na bebida, o pensamento no ensinamento. Mas o corpo me arrastando para a bebida, olha aí, me arrastando, porque eu criei um hábito no corpo. Criei um hábito no corpo. Para eu deixar, olha, é preciso de esforço, determinação, assim é com cigarro, é com a droga, é com tudo que a gente possa imaginar. É por isso que a gente começa aprendendo, vamos falar de coisa boa, aprendendo com a escola e de repente, com um mês, a gente está dirigindo um carro. Não é bom? O cara está treinando, já dirigiu um carro, agora está pilotando um avião. Não é bom? A gente dirigia uma máquina de pé duro e agora nós temos um computador moderno na nossa frente com um bocado de programa para a gente trabalhar. Olha, então está sempre nos chamando as coisas boas, as coisas más é uma escolha nossa, mas a vida está sempre se apresentando bem para a nossa vida. O perispírito é para o espírito que o corpo é para o homem. É o seu corpo. O espírito, o perispírito é o corpo dele. Porque para o homem é o meu corpo físico. Mas eu sei que o perispírito está aí presente. Isso é muito bom saber. Porque é através dele que vão ocorrer os fenômenos. O perispírito se dilata, se contrai. Olha que coisa boa. Por isso que há a reencarnação e a gente se torna criança para se tornar um adulto depois. Se contrai, se transforma. Presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Eu sou um espírito, me daria um bocado de criança, digo, vou me vestir agora de palhaço, para ajudar aquelas crianças. Então eu me visto de palhaço e estou lá. Ela, um palhacinho chegou aqui e tal, aí brincando. Mas eu vou dizer assim também, eu vou me vestir aqui de um cão, na imaginação humana, com chifre, com tudo, porque eu quero assombrar aquelas crianças. Quando ela me vê, eu falo, morre. O pai, ele está dentro do... ele tem 3 filhos, aí chega a tardezinha, a mãe diz, olha, se arrume que está chegando a hora de seu pai chegar. Aí as crianças se animam e tal, quando ele aponta na esquina, corre todo mundo e se abraça nas pernas dele. E ele sai dando confeitinho a um, botando no braço, agradando, tá? Vamos ver o outro pai? Olhe, cuidado que seu pai vai chegar. Olha, cuidado que seu pai vai chegar. Aí o pai chega, aponta na rua, as crianças correm tudo para debaixo da cama. Gente, é um problema sério. Isso é o que a Allan Kardec chama de fascinação. É problema sério, entende? Então, para você ver como é, né? Do meio onde se encontra, você relembrar alguma coisa. Essas lembranças boas são boas que trazem na nossa vida muita felicidade. No meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Aí é uma coisa bem delicada. E onde está a matriz para se conhecer, para se formar esse perispírito? Um corpo mental. Vocês vão encontrar isso num mundo de evolução dos mundos de André Luiz. Vão encontrar essa explicação. Quer dizer, aí eu tenho um corpo mental, vamos raciocinar agora. Eu tenho um corpo espiritual, eu tenho um duplo etéreo e tenho um corpo físico. Tenho 4 corpos. Entendeu? É no corpo mental onde eu tenho minha matriz de corpo espiritual. Pelo que eu fiz e também pelo que eu vou fazer no novo orbe, ou no novo planeta, que eu vou me transferir para lá. Porque lá a qualidade é outra, os estudos são outros, a melhoria lá é muito grande. Então eu vou levando aqui uma matriz acanhadinha, para quando chegar lá, assimilar uma
coisa boa deles e melhorar a minha qualidade perispiritual. Entendeu? Então, o meio onde se encontra é que o espírito extrai seu perispírito, migrando para outro orbe, ele muda o seu envoltório fluido. Você vai encontrar isso no livro dos espíritos, só não estou lembrado a questão. Mas procure assim, corpo espiritual. Vocês vão encontrar, ou perispírito, certo? Vão encontrar. A sua constituição íntima é idêntica que todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Estando encarnado ou desencarnado, a constituição dele é a mesma. Entendeu? Agora, ele se apresenta de acordo com a sua evolução espiritual. Ele vai se melhorando. Alguns há tão densos que eles confundem com o corpo carnal. Então, eu estou desencarnado, mas eu bebo, eu fumo maconha, eu faço sexo, eu faço tudo. Estou desencarnado. Estou desencarnado. Não faz diferença nenhuma. Aí, quando uma pessoa chegou para mim e falou nessa questão de sexo, eu tomei um susto, porque eu estava iniciando esses estudos, né? Sempre para mim, é por isso que eu mudei o nome. Se você olhar o nome do estudo, a iniciação é estudo passo, né? Sempre estou iniciando, reiniciando, reestudando. Aí eu disse assim, eu perguntei, assim, aí chegou uma senhora e disse para mim, Brito, eu tenho um problema muito sério, me indicaram conversar com você. Ela disse, eu tive um namorado lá no Rio de Janeiro, há muitos anos, na minha adolescência. E eu me casei, hoje sou mãe, sou mãe de 5 filhos. Para minha surpresa, ele apresentou-se a mim. E ele quis fazer amor comigo. E fez amor comigo. Eu fiquei aterrorizada, porque do lado estava meu marido dormindo. Como isso chegou pela primeira vez na minha mão, eu disse assim, e qual foi a sua sensação comparando com a vida real? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas Deus me livre que isso venha me acontecer mais. Aí oramos, eu levei o nome dela para a irradiação na reunião mediúnica, porque eu não poderia trazer esse quadro à tona, a não ser que ela não melhorasse. Mas graças a Deus melhorou, passou. Aí eu fui ter uma experiência com a minha mãe. Minha mãe, olha só. Outras pessoas, eu fui a minha mãe. Crente, olha, crente. Daquela do cabelo amarrado, e não pinta o cabelo, viu? Da igreja Assembleia de Deus. Você sabe que ela é mais rígida, né? Muito bem. Eu tinha até uma empregada que ontem ela teve lá em casa, foi assim mesmo. O cabelinho dela todo marina, né? Você viu o cocôzinho dela? Pois é. Aí lá vem, né? Pois é. Aí eu disse para minha mãe, eu tinha sabido antes que ela tinha um marido que morreu, que ele era uma pessoa muito viril, porque o cara para tomar conta de 3 mulheres, meu amigo, isso é bom, né? 3 mulheres, cara, eu não tomo conta nem de uma, e uma paraplégica, aí é que eu tenho dificuldade mesmo de tomar, quanto mais 3 mulheres. Aí lá vai ele. Aí eu perguntei à minha mãe tem um assunto muito delicado para lhe perguntar. Mas eu procurei palavra, porque ela muito rígida, né? Procurei uma forma, né? Eu digo, o seu José, marido dela, ele até me permite, ela também que já está no plano espiritual. Estou falando apenas por questão de educação espiritual para nós. Os espíritos permitem. Conversa vazia, fora, isso não pode entrar, mas um assunto assim importante. Porque eu queria um testemunho dela melhor. Algumas vezes a senhora percebeu a presença dele, olha, devagarzinho, percebeu a presença dele, minha mãe ainda era muito jovem, né? Percebi. A senhora acha que ele não teve alguma intimidade com a senhora? Ah, meu filho, ele procurava ter. Sentava na beira da cama, chega a vir a cama baixava. Ele procurava ter. Aí eu botava sempre a Bíblia na frente dele, tá vendo? A Bíblia. E oravam juntos. Mas ele sempre querendo fazer. Pronto, tem resposta melhor? A minha própria mãe. Entende? E a Bíblia, ela diz, não, que não podemos mais, que você está no céu.
Está no céu, não posso misturar com o inferno. Né? Então, gente, isso aí acontece. Então, essa densidade perispiritual às vezes é tão densa que o espírito não aceita que esteja desencarnado. Aura humana, anticâmara do espírito em todas as atividades de intercâmbio. Quer dizer, se eu estou na frente de um espírito para aplicar um passe, ele pode estar me vendo, né? Ele pode estar me vendo espiritualmente. Entendeu agora? Aí ele vai dizer, o que é que esse cara vai me ajudar se ele está aí, ó, pior do que eu? O que é que ele vai me ajudar? Porque o conhecimento, o cara tem, às vezes não tem a moral, mas o conhecimento tem. Concorda? O conhecimento tem, pode não ter a moral, mas o conhecimento tem. Ele sabe comparar o que é bom, o que é ruim. Eu não sou bom, mas ele deveria ser melhor do que eu. Pelo menos isso ele vai dizer. Então é uma anticâmara do espírito, em todo o intercâmbio, toda a conversação. Intercâmbio é eu estando aqui, conversando do trabalho, aqui, em qualquer lugar, é anticâmara. Muito bem. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, é aí que eu valorizo muito a fisiologia humana, unidade viva no sistema nervoso, todas as agregações celulares emitem o quê? Pensamentos, vibrações, porque ela vem de lá do campo mental, de quem está pensando, não é? E essas radiações se articulam através de sinergia, entendeu? Então, falando dessa sinergia, veja o exercício que nós temos. Eu tenho a tensão, primeiro, a tensão, a concentração, a vibração e a sinergia. Se eu estou no local onde eu uso apenas a minha atenção, já estou ganhando bem, já estou bem. Se eu entro na concentração, eu estou me inteirando do assunto que estão me falando. Porque como atenção, eu posso apenas não fechar os olhos, mas entra num ouvido e sai no outro. Já na concentração não, fica algum resultado. Aí eu vou na vibração, eu me caso com aquele que está falando. Eu vibro com aquele que está falando. Poxa, que coisa boa. Ai, isso é muito bom, isso é muito bom. No meu interior eu digo isso. E se eu entro em sinergia, eu já adentro ao campo espiritual. Entende? Já é uma coisa que eu começo a me visualizar dentro de uma projeção espiritual. Leve, tranquila, eu não vou me lembrar nem sequer de fome, nada, né? Né? Para poder a gente ter essa concentração, essa sinergia. Tá certo? Constitui-se de recursos que podemos chamar de tecido de força em todo o corpo. Tá vendo? É uma coisa bem interessante. Tá na hora, é? Todos os... Olha, já disseram o, já ouviu o. Entendeu? Então, eu só quero... Eu vou deixar pra gente... Eu vou terminar a aula humana e eu vou ver se no centro de força a gente faz depois, né? Pois é, todos os seres vivos se repetem. Reverte este halo energético. Todos os seres vivos. Até o mineral tem sua aura. Até o mineral tem. É interessante, até o mineral tem. Entendeu? As plantas têm, tudo tem. Entendeu? E ele está falando de seres vivos porque o mineral também é vivo. Ele evolui. Muito bem, que ele diz corresponde à natureza, quer dizer, à sua qualidade do que se propõe, do que presta dentro da própria natureza. No homem, agora particularizando o homem, contudo, é profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Quer dizer, eu estou sempre modificando minha aura, que ela representa o que eu estou pensando. Entendeu? Se ajustando, olha aí, se ajustando ao campo celular que ele modela em redor da personalidade. Aí minhas células são o que eu sou.
Aí o cara diz assim, ah, eu sou obeso. É obeso. Mas, se for buscar uma análise, a não ser que seja algum caso, vamos dizer assim, de família, né? Como é que chama? De Hereditário. Hereditário, quer dizer, tem isso, a gente já nasce com essa tendência. Isso vai acontecendo assim, a gente vai gostando dos pratos, são gostosos, bonitos, né? E a gente vai comendo, em vez de comer aquela quantidadezinha, vai comendo mais e mais e mais, depois esse mais termina prejudicando. Entendeu? Quer dizer, aos casos patológicos mesmo. E há casos que são adquiridos pelos comportamentos. Entendeu? Nas ligações sutis dessa túnica eletromagnética, né? De aquelas que a gente não vê, de que o homem se entrega, circula o pensamento, colorindo-a com vibrações e imagem de que se constitui a nossa plataforma de presente em toda a comunicação. Entendeu? Quem explica isso é Erasto. Através da aura somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Os espíritos têm uns aparelhozinhos, que André nos fala, que quando ele chega numa reunião, ele examina toda a equipe para ver a qualidade, porque não só vê a aura, mas vê também que cada um se propõe dentro da reunião. Entendendo? Então, perante o espírito, você pode, com a sua aura, ter uma autoridade para ele, mas também pode ser hostilizado se você não tiver esse campo bem irmandado, né? Pronto, centro de força. Querem continuar? Pois não. Ah, que coisa boa. Parada técnica. Não sei se ele é opinião isolada. Não, não.